Boa tarde, quarto ano. Hoje nós iniciamos mais um dia, nossa terça-feira, dia 2 de junho. Hoje nós vamos ter a primeira aula de matemática e a segunda aula de história, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente tem educação física também depois dessas duas aulas. Então vamos começar com matemática, vamos pegar nossa apostila de matemática e vamos abrir na última página que a gente parou. Que é a página 104, que fala um pouquinho sobre a verificação da multiplicação e da divisão. Então, a gente já aprendeu como que a gente faz conta de multiplicação, que é de vezes, e como que a gente faz conta de divisão, né? A gente já aprendeu essas duas coisas. Mas, como a gente faz a verificação dessas contas? O que é verificação? É quando a gente tem que ter certeza se a nossa conta está certa. Como que a gente faz para saber se a conta está certa? A gente faz a operação contrária, né? A operação inversa, tá? A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação, tá bom? A gente vai trocar o lado. Vou explicar para vocês, né? Numa multiplicação, né? Por exemplo, a que tem aí na apostila. 9 vezes 3. Então, assim, 9 vezes 3 é igual a 27. Isso é uma multiplicação. Quando eu quero descobrir se essa multiplicação é verdadeira, eu tenho que fazer a operação inversa, eu tenho que fazer o contrário dela. O que é o contrário dela? É a divisão. Como é que eu vou fazer a divisão? Ó, a gente tem aqui multiplicando, multiplicador e produto. Então, para eu fazer a operação inversa, eu tenho que usar o produto 27 e dividir ele pelo multiplicando ou pelo multiplicador. Então, tanto faz por qual eu vou dividir. Então, 27 dividido por 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 9 é 27, não sobra nada. Tá vendo? Ou posso fazer também de outra forma. 27 dividido por 3 dá 9, porque 9 vezes 3 é 27. Não sobra nada de resto também. Então, essa é a forma que eu posso fazer para verificar se a minha multiplicação está correta, tá bom? Agora, como que eu vou fazer para verificar se a minha divisão está correta? Tá? Então, assim a gente faz a multiplicação. Agora, vamos ver a divisão. Vamos lá verificar a nossa divisão. Na divisão exata, como é que a gente descobre? Ó, 28 dividido por 7. Quanto vezes 7 que vai dar 28? 4. Então, 4 vezes 7, 28. O resultado aqui, o resto é 0. Então, é uma divisão exata, tá bom? Como que eu verifico essa divisão? Só aqui, ó. Verifiquei a divisão, né? Porque aqui no cantinho a gente já tem uma continha de vezes. Então, como eu sei se essa divisão está certa? Fazendo este número vezes este, tá? Então, aqui eu posso fazer assim, ó. 4 vezes 7 é igual a 28, que também vai dar a mesma coisa. Aqui eu consegui verificar se a minha divisão está correta. Só que eu só consigo fazer isso assim, desse jeito simples, se ela for resto zero, se ela for uma divisão exata. E se ela não for uma divisão exata, o que eu vou fazer? Presta atenção. Se ela não for exata, por exemplo, o 30 aqui, dividido por 7, vamos por 30.
30 dividido por 7. Quanto que vai dar? 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Então, 28 até chegar no 30, ó, 28, 29, 30. Vai sobrar 2. Esse 2 aqui, ó, ele é o resto dessa conta. Então, se essa conta tem um resto que não seja zero, é uma divisão não exata, como é que eu vou fazer a verificação, professor? Vamos começar da mesma forma aqui. 4 vezes 7 é igual a 28. Só que esse 28 aqui não deu o número que está lá, tem que dar aquele número. Então, o que eu tenho que fazer para dar aquele número? Eu tenho que somar o resto. Então, eu vou fazer 4 vezes 7 do jeito que eu fiz na primeira, só que eu vou somar o resto que está aqui, ó. Vou somar ele. Aí, ele vai ficar com 30, ó. Não vai? 28, 29, 30. Agora deu certo. Então, toda vez que não tiver resto, eu vou fazer a conta de vezes que está aqui sem somar. Quando tiver resto, eu faço a conta de vezes e somo o resto. Tá bom? Então, é assim que a gente faz para verificar a multiplicação e a divisão. Agora, vamos ler nosso conteúdo da apostila, tá bom? Então, a gente já aprendeu a multiplicação e a divisão, como fazer, e a divisão não exata também, tá bom? Então, lembra que são 3 formas: a multiplicação, da divisão e da divisão não exata. Exata e não exata, tá? A gente tem que somar o resto quando é não exata, tá bom? Não esquece disso, porque senão na hora de fazer a verificação não vai dar certo o número, tá bom? Atividades. Vamos lá. A gente vai hoje até a página 107, tá? 1. Arme e efetue as multiplicações. Então, primeiro você vai armar a multiplicação, resolver ela do jeito que a gente já aprendeu, porque essas multiplicações, a primeira tem um número só, mas a segunda tem 2 números. Então, tem que resolver elas. Depois que resolveu elas, aí vai fazer a verificação do ladinho. Tem um espaço grande. Então, dá para fazer a multiplicação e a continha de divisão para verificar do lado, tá bom? 2. Arme e efetue as divisões. Depois verifique se estão corretas. Então, vai armar as divisões e do lado fazer a continha inversa para verificar, que é a multiplicação dela, tá bom? Do jeitinho que eu ensinei aqui. 3. Marque com X as sentenças verdadeiras, tá? Então, para a gente saber se é verdadeiro ou se é falso, tem que fazer a conta. Depois, adicione os valores atribuídos a elas entre parênteses e assinale a alternativa que tem esse resultado. Então, o que vocês vão fazer? Na primeira, segunda, terceira e quarta frase, vamos descobrir qual é o valor de cada um, tá bom? E lá embaixo no A, B, C, D e E, vocês vão descobrir qual é o resultado. Vamos fazer um xizinho, qual é o resultado correto, tá bom? Então, vocês vão ver quais são verdadeiras, colocar um X, quais são verdadeiras. As que são falsas, não vai colocar um X. Só que para saber se é verdadeiro ou se é falso, tem que fazer cada continha, tá bom? 4. Complete as lacunas. Então, a gente vai completar essas lacunas com palavras ou com números. Podemos verificar se uma, aplicando sua operação, chamada de multiplicação. B. Na divisão de 78 por 15, temos 5 de quociente e quanto de resto? Tem que fazer a continha aí do lado para saber. Para verificar se essa divisão está correta, nós 5 por tanto e somamos tanto. O resultado deve ser tanto, tá? Então, aí vocês só estão explicando como vocês estão fazendo a verificação. Só isso. C. Para verificar se uma exata está correta, multiplicamos o pelo divisor e o resultado deve ser igual ao D.
Para conferir se o resultado de 6.381 dividido por 3 é igual a tanto, multiplicamos 3 por esse valor. O resultado dessa deve ser 6.381, tá? Então, vamos pensar que são continhas que a gente precisa ir fazendo para conseguir descobrir como preencher essas lacunas aí, tá? Depois, por último, nós temos aqui Pequeno Cidadão, na página 107, que está falando da renda familiar. Ele tem aqui uma situação para a gente ler e depois tem o A e o B para a gente responder, tá bom? Então, vou ler com vocês. Segundo o dicionário Howes, a economia estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar da sociedade, tá? Então, o que é economia? É o estudo do dinheiro que a gente precisa, né? Um cálculo que os economistas fazem com muita frequência é a divisão da quantidade de riqueza produzida em um país pelo número de habitantes. Essa divisão é chamada de renda per capita. A expressão do latim que significa por cabeça ou por pessoa, né? Pega toda a riqueza que tem no país e divide por pessoa para saber qual é a riqueza, né? Esse cálculo é muito absurdo, porque não é todo mundo que tem o mesmo dinheiro, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. O cálculo é um indicador que pode ajudar a medir o grau de desenvolvimento da nação. Entretanto, a renda per capita não é o único indicador, pois às vezes ela não fornece uma noção correta da distribuição da renda. Então, a renda do Brasil, ela não é distribuída igualmente a todo mundo, né? Pense em um país com uma grande desigualdade social, com uma pequena parcela da população muito rica e a maioria muito pobre. Nesses casos, a renda per capita pode resultar em um valor alto, mas ela não reflete a situação atual do país. Então, se um tanto pequenininho do país é muito rico e o resto é muito pobre, como é que eles vão somar todo esse dinheiro e dividir igualmente? Não tem como dividir igualmente na conta. Porque na vida não é dividido igualmente, né? Para entendermos melhor esse indicador, vamos aplicar esse conceito a uma família e determinar a renda per capita. Então, vamos prestar atenção aqui. A família de Jorge é composta de 4 pessoas. Jorge, sua esposa Clarice, e seus filhos Pedro e Paulo. Então, são 4 pessoas. O Jorge, a Clarice, o Pedro e o Paulo. A renda da família é a soma dos salários de todos que trabalham na casa. Nesse caso, os salários é só do Jorge e da Clarice, porque as crianças não trabalham. Quem trabalha é só o Jorge e a Clarice. E a soma de todos os salários é de R$6.000. Qual é a renda per capita da família de Jorge? Então, se está falando que per capita é por pessoa, nós vamos ter que dividir o valor total, que é 6.000, por 4 pessoas. Então, 6.000 dividido por 4, para saber quanto seria se cada um tivesse uma parte nesse salário. Daqui a 3 meses, a irmãzinha de Pedro e Paulo nascerá. Qual será a nova renda per capita da família? Então, pensa. Se eles ganham 6.000 agora, daqui a 3 meses, eles ainda vão estar ganhando 6.000. E aí vai nascer mais uma pessoa. Então, vai ter que ser 6.000 dividido por 5 e não por 4. Para saber quanto seria por 5. Então, 6.000 dividido por 4 na primeira e 6.000 dividido por 5 na segunda. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Nosso conteúdo tá legal, não tá cansativo hoje. E já já a gente volta com a aula de história, ok? Então, boa atividade para vocês. Qualquer dúvida, Pro tá aqui. Revejam o vídeo, porque tem que prestar bastante atenção nas regrinhas para conseguir fazer as contas, senão não consegue, tá bom? Então, tem que prestar atenção. Boa atividade. Beijo!